Antes da gente começar aqui, eu estava falando que tem uma pergunta que eu faço para todos. Não fiz na entrevista anterior, primeira vez, mas eu não vou deixar de fazer para você. Para você começar falando de você mesmo. Quem é você, né, da sua origem, família ali, pai, mãe, irmãos, até avós, se você tiver na sua memória alguma coisa. A minha história é muito simples. Eu sou uma criança que nasci morava no bairro do Rio Vermelho, né? Tinha uma vizinhança muito bacana lá, muita gente assim. Que lugar da ali minha do Rio idade, Vermelho? ali na Avenida Cardeal da Silva, né? Da subida ali, né? Naquela subida ali, eu descia aquela ladeira ali de vez em quando para comprar, só tinha uma padaria lá embaixo, cara, era dificuldade, era demais descer aquela ladeira ali. A ladeira ficava do lado de Dinha do Acarajé, né? Sim. A padaria antiga que tinha ali. Era E de aí, frente ali para o Larguinho, a padaria? era assim. E aí você tem uma história engraçada. Eu tenho 48 anos, né? E aí tinha um maluco ali que era Ficava um na maluco esquina. famoso, ficava É um na que ficava esquina. com a mão assim? Isso, ficava com a mão assim, ficava Um gritando. negão. Um negão, ficava gritando ali. Interessante você lembrar. Eu era lembro dessa criança figura. quando esse cara lá. Ele ficava no poste, vou levantar Ficava aqui. no poste. Ele ficava ali, ele tinha uma coisa com a mão. Botava a mão no ouvido e outro ficava gritando. Ele ficava, né? Ele tinha uma coisa, né? Agora, você falou dele, depois de um certo tempo, eu convivendo ali também, eu percebi que ele já me conhecia. Tinha horas que ele olhava para mim, eu sentia que ele olhava para mim como se estivesse olhando para alguém que ele conhecia. E eu já falava com ele. Doido, mas tem juízo. Doido, mas tem juízo. Então você pegou essa época ali. Peguei essa época ali. Estudei ali no Colégio de Freira, na escola Medalha Milagrosa ali. Sim. Experiências boas ali nas freiras, né? Você fica naquela dicotomia ali do certo e errado, né? Assim, as freiras aparentemente eram freiras, mas também eram terríveis, né? Nessa polêmica da educação. Os castigos eram severos lá. Mas enfim. Sim, mas vamos falar mais. E aí é o seguinte, a gente tinha... Vamos falar mais desse estudo aí desse colégio, porque eu li alguma coisa que você fala que tinham coisas, né, tanto para o mal quanto para o bem, né, que você vivenciou nesse colégio. Então, o que assim para o mal e o que para o bem? Assim, acho que naquela fase quando você era criança e assim, as professoras utilizavam uma técnica muito convincente de você se comportar em sala de aula, que era o seguinte: olha, você vai lá pro quarto escuro de Irmã Gracinha. E aí a gente ficava numa curiosidade danada, porque ninguém tinha ido ainda, era aquela ameaça. Mas a curiosidade de querer ir? Não, de querer saber como era, né? Mas ninguém nunca tinha ido. Mas só podia saber como era indo, né? Indo. E aí, rapaz, um dia um colega foi, né? E aí que se criou essa expectativa danada de saber, assim... agora é hora da gente saber o que é que tem nessa zorra lá, né? E ele não contou não, na hora lá, só depois de muitos anos que ele contou nada, rapaz. Aquilo era para criar um drama com a gente. Eu cheguei lá, fui pro quarto de uma gracinha, a gente ficou conversando, batendo papo, ela me deu suco, me deu biscoito, a gente ficou conversando lá, que não sei o que, mas me fez prometer que não era para contar a ninguém e tal, não sei o que. Então tinha essa... Que maravilha isso, né? Porque ela bacana. criava um terrorismo. Criava um terrorismo. Mas se soubesse que era para tomar suco, bater papo, todo mundo ia estar o tempo inteiro no quarto de gracinha. Lá. E assim, aí a gente... Cresci nessa rua, a gente tinha muitos colegas, tem uma passagem bacana, tinha um colega da gente chamado... Eu nem falei com ele se eu podia falar sobre isso aqui, né? Joacir Meng, hoje ele é oficial da Patamo, lá, aquela polícia especializada, e quando a gente brincava ali, a gente sempre dividia os grupos entre polícia e ladrão, aquela brincadeira de prender e tal. Engraçado, quando era criança, ele sempre queria ser o bandido, mas agora ele virou... Ele não quer ser bandido, não, que ele é besta, né? Quando ele cresceu, ele não quer ser bandido, não. Agora virou... E é uma figura também. Gente, assim, de coração muito bom. E aí ele foi seu colega lá? Não, a gente foi vizinho por uns 15 anos, né? Mas assim, como minha família continuou morando lá no Rio Vermelho, a gente sempre manteve essa amizade até hoje, né? Então a gente sempre se fala, ele estava... muito orgulhoso aí agora. Recentemente ele participou dessa convocação para participar lá da Guarda Nacional. O pessoal que foi para lá por conta daqueles eventos absurdos lá do 8 de janeiro. Então ele postou as imagens lá, falou: estou indo para lá ajudar e tal, porque os estados mandaram alguns militares lá, alguns policiais militares para lá. Então ele estava lá orgulhoso pra caramba disso, e a gente também, né? Porque vê um cara que cresceu com a gente lá e está crescendo dentro da carreira que ele escolheu lá, né?
Então, acho que é bacana. E você estudou quanto tempo aí no Medalha Milagrosa? Eu fiquei lá até a 8ª série, né? Que era... Antigamente ela só tinha o De curso que ano primário. até a 8ª? Não, eu entrei lá na alfabetização. Sim, estudou Então, bastante lá. a vida inteira lá. Então, assim, tinha as freiras que eram icônicas, né? Eram todas maravilhosas, né? A escola era muito bacana. Aí eu saí de lá, de um colégio de freira, onde a coisa era tranquila, onde a gente ficava assim, chegava, rezava um Pai Nosso, tinha um chamamento da bandeira, aquele negócio light. E aí eu fui para Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, ali em Nazaré, para um curso de processamento de dados. E ali era outro universo, né? Ali era outro universo. Aí eu comecei a ter contato com TI, né? Então, ali a gente... E a partir dali... TI é o quê? Tecnologia da informação, né? Sim. Que é o nome chique que deram para agora, né? TI, agora o nome é TI, porque antigamente era processamento de dados. Sim, né? é o antigo processamento Isso, de dados que eu conheci, mas não sabia que já tinha feito essa transição. Então, aí, o nome do curso antigamente era Curso Técnico em Processamento de Dados. Mas vamos voltar um pouquinho lá para sua família. Quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos, né? Todos homens, né? Os 3 estudaram na Medalha Milagrosa? Todo mundo estudou lá, né? E aí 2 partiram para a área de engenharia, né? Um outro estudou segurança do trabalho, né? E eu fui para ciência da computação, né? Então, e aí pegamos caminhos diferentes, mas assim, sempre muito próximos, né? É isso. Não tem muita coisa, eu sou um cara comum, Jacques. Sim, mas vamos falar mais ali da sua... Porque eu sou do Rio Vermelho também. Você Quer dizer, eu sou também? de Itabuna. Eu sei, sai de Mas, Itabuna, né? Mas cheguei em Salvador e fui morar no Rio Vermelho. Morei 30 e poucos anos ali, né? Nós temos um apartamento ali ainda, eu e Yolanda. E aí saí para morar num lugar... Morar numa casa, porque meus filhos cresceram, o apartamento ficou pequeno. Mas é um lugar nosso, ainda que eu tenho um carinho muito grande pelo bairro, inclusive. O bairro né? é fantástico, o bairro é fantástico. Assim, eu sei que tem assim O bairro é fantástico. Ribeira, né, que é um lugar maravilhoso para morar, mas se for para escolher, eu quero continuar morando ali, voltar a morar ali no Rio Vermelho, que é um lugar maravilhoso. É um né? lugar maravilhoso, é maravilhoso. Um lugar de casas ainda, né? Tem muitas casas. Muitas casas. Minha mãe morou na casa. E uma vida, né, cultural, né? De bares onde tem shows, ainda tem teatros, ainda tem muita coisa ali que é assim interessante principalmente para criança e adolescente que cresce numa área daquela ali, né? Padre Ângelo, que toma conta daquela igreja ali do Rio Vermelho, ali no A igreja, no Lago de você Santana. fala aquela antiga, né? Porque tem a antiga, a pequenininha, de frente para a Dinha ou a da praia? Não, a da praia. A da A praia. da praia, a igreja ali, né? Padre Ângelo acompanhava a gente lá na Medalha quando eu era criança, e o cara tá nesse trabalho ainda lá até hoje. Ele é uma pessoa... É uma das figuras pitorescas ali do Rio Vermelho, né? Aquele larguinho ali, de Dinha do Acarajé, né? Eu conheci Dinha ali e sou amigo de Claudinha, né? A gente era amigo Minha mãe mora numa de casa academia. que pertencia a Dinha do Acarajé. Ah, é? Na subida da ladeira? Na subida da ladeira. A casa fica em frente ao ponto de ônibus. No início da ladeira tem um ponto de ônibus, você sobe e aí tem outro ponto de ônibus, quando acaba de subir a ladeira. Ali tem uma outra casa que é de Dinha do Acarajé. Que era de Dinha do Acarajé e minha mãe comprou essa casa. Eu estava falando há poucos instantes, há poucos dias, com um amigo paulista, dizendo a ele que um dos maiores empreendimentos da Bahia é o acarajé, né? Porque é um bolinho de feijão, cebola e sal. Só isso. Ingredientes bem um tabuleiro simples, na esquina. Estou falando isso porque aí você tem uma baiana como Dinha, tem Cira e tem tantas outras que construíram casa, educaram filhos com esse empreendimento que é fritando esse bolinho que tem filas, né, todo santo dia. Todo santo dia. Para colocar esse negócio para funcionar, né? Pode.